Muito bem, estamos começando o nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, mas também boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. E sabe por que eu falo isso? Por um detalhe bem legal. Primeiro, nosso programa tem vários horários alternativos dentro da grade. E depois, nós estamos no YouTube. Nós estamos além do canal Viver Brasil, na NET, claro, a gente está no YouTube. E no YouTube, você já sabe, né? Você pode estar assistindo a gente no Japão, você pode estar na Coreia, você pode estar na China, você pode estar na Oceania, na Europa, na América Latina, onde você estiver. Vai nos assistir e a gente manda sempre um abraço e agradece muito a sua audiência, tá bom? O programa de hoje está bem interessante. Nós vamos receber invasores do espaço, mas invasores que vêm por uma boa causa, uma causa social. E a gente vai conhecer também um pouco da história, das imagens, do rosto, da cara de Belo Horizonte. Tudo isso para você a partir de agora. E eu vou te apresentar já já os nossos convidados e convidadas, mas por enquanto ainda não. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos começando o nosso programa. Eu começo te chamando ali para o meu Instagram, elias.sunshine. O sol brilha para todos e todas. Então, muito obrigado. Sunshine para você. A gente se conhece um pouco melhor ali, tá bom? Tem também um outro detalhe interessante. O nosso canal Viver Brasil, que é um canal novo, tem as nossas redes sociais. E eu te destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram, que é o canal Viver Brasil. E no Instagram você vai poder conferir fotos, imagens em movimento, vai saber as novidades do canal e vai saber uma coisa muito legal também, bastidores da TV, como é que funciona uma televisão. E aí você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, combinado? Além do nosso Instagram, a outra rede social é o nosso Twitter. E no Twitter a gente toda semana tem uma pergunta, uma enquete para conhecer um pouco melhor você que é telespectador, telespectadora e internauta. E a enquete dessa semana vai aparecer aí para você na tela, mas eu quero que você vá lá no Twitter para você responder, combinado? Essa enquete é interessante, porque tem ano de Copa do Mundo, é esse o nosso ano, e essa semana começou a ser vendido o álbum de figurinhas. E aí, você já comprou o seu álbum de figurinhas? A enquete pergunta sim ou não. Vai lá no nosso Twitter, o @viver_Brasil, combinado? E no Twitter você responde pra gente e a gente quer saber direitinho se você vai ou não comprar o álbum de figurinhas. No fundo, queremos saber se você está animado ou animada com a Copa do Mundo do Brasil nesse ano, essa Copa do Mundo que é em novembro, uma Copa totalmente diferente. Bom, eu preciso sempre lembrar que nós estamos no ar desde janeiro deste ano, na NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí, é muito legal porque a gente tem várias cidades que nos assistem em Minas Gerais. Primeiro Belo Horizonte, beijo e abraço para BH, mas também Sabará, muito ligada conosco, a charmosa Nova Lima. Depois a gente manda um alô especial, sabe para quem? Para o pessoal que mora em Contagem e Betim, cidades importantes da nossa região metropolitana. Depois pegamos o caminho para o Rio de Janeiro, paramos em Juiz de Fora. E em Juiz de Fora, manda um beijo, um abraço, principalmente para o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma universidade muito importante. Ipatinga no Vale do Aço também nos assiste, Governador Valadares e o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia, beijo e abraço para a turma toda aí, muito importante no agronegócio, não só de Minas, mas de todo o nosso Brasil, tá bom? O nosso programa, o BH Todo Dia, é uma revista, e uma revista de Belo Horizonte para o mundo, uma revista que traz cultura, comportamento, negócios e muito mais. E claro, para compor essa revista, a gente precisa de personagens e personalidades. E aí eu vou apresentar os nossos convidados, tá bom? Opa, peraí, mas tem um convidado aqui meio estranho, querendo invadir a nossa TV, o nosso canal Viver Brasil. Quem é ele? Ai, que meda! E ele é muito grande, olha o tamanho desse homem. Será um homem? Será um ser de outro planeta? Quem é ele? Darth Vader vem participar do BH Todo Dia. E ele vem, na verdade, participar não só do BH Todo Dia, mas vem fazer um trabalho social em Belo Horizonte. Tudo bem, Darth Vader? Tranquilo? Então tá bom. A força do mal aqui não vai ser tão má, não. Muito legal. Começamos então com Darth Vader presente. O Conselho Jedi liberou ele aqui pra gente. E aí foi muito legal. Por quê? Porque além dele a gente tem outros convidados e que tem a ver com Darth Vader. E ela que está aqui
vai explicar pra gente já já que ação é essa social que vai envolver Darth Vader, McDonald's e o CAP. E é com muito prazer que a gente recebe a Mônica Araújo, superintendente do CAP BH. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Elias. Que prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa casa, da nossa CAP, e dessa causa tão importante, né? Que é acolher crianças e adolescentes em tratamento. Muito bom. Agradeço muito a oportunidade. Não, a gente é que agradece o trabalho de vocês e depois nós vamos contar essa história. Muito legal essa ideia de vocês e é um trabalho bem interessante mesmo, porque alia, né, ajudar o outro, mas também com diversão. Sim, isso é importante, né, com leveza. Muito bom. Legal. Mônica, do lado dela a gente tem a presença do Carlos Teixeira. Ele é escritor, arquiteto e lançou, né, o livro Em Obras, História do Vazio em BH. E ele vai participar com a gente. Tudo bem, Carlos? Obrigado pela presença. Tudo bem, Elias. Obrigado. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Seja sempre muito bem-vindo, tá bom? Muito bom. Bom, a gente sempre começa o nosso programa, né, com um cafezinho do Mineiro. E eu vou começar com a Mônica, né? E aí nós vamos conversar com os outros também. Mas a Mônica vai ser a primeira. Mônica, eu queria saber de você. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem, né, do interior de Minas, ou você é uma forasteira das Minas Gerais? Então, eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha família, tanto os meus pais, né, tanto meu pai quanto minha mãe, são do interior, de Itapecerica. Assim, eu acho que tem uma questão que eu acho que é deusdência, né? Quando a coisa tem que ser, é mesmo. Deusdência? Os dois são, adorei. Sim. Os dois são de Itapecerica, mas eles não se conheceram lá, vieram se conhecer aqui em Belo Horizonte, né? E, assim, Belo Horizonte é a minha paixão, né? Eu acho que é a paixão de todo Belo Horizontino. É um prazer, assim, amo ser daqui. Muito bom. Você falou em paixão de todo Belo Horizontino. 2 lugares em Belo Horizonte que te marcam, assim, seja na sua infância, seja na juventude, na idade adulta, Mônica, que lugares que fazem parte da sua história com BH? Então, eu sou muito suspeita para Lagoa da Pampulha. Assim, inclusive, no meu Instagram só dá Lagoa da Pampulha. Por quê, Mônica? Porque eu gosto de correr, né? Participo de uma equipe de corrida. É mesmo? Você já deu a volta na Lagoa? Sou maratonista. Olha só que danado, hein? Parabéns. Tô esnobando, né? Mas pra mim merece. É uma conquista, né? Você sempre correu ou decidiu correr de um tempo pra cá? Não, eu comecei por um problema que eu tava com início de depressão. Sim. Isso há uns 23 anos, 20 anos atrás. E aí eu comecei na esteira um pouquinho, depois fiquei aí muito tempo correndo 5 quilômetros. Depois resolvi passar para os 10. E aí em 2016 eu fiz a minha primeira volta na Lagoa. Parabéns. E aí eu percebi como que as pessoas vão para a volta da Lagoa sem se preparar. Então a gente percebe assim, muita gente passando mal. É muito arriscado, câimbras, né? Não é uma festa. Não é uma festa. E aí eu pensei, gente, eu quero me preparar para eu poder fazer essa volta assim, de uma forma tranquila, gostosa, leve, divertida. E então eu entrei para a assessoria de corrida, né? Que é a endorfina. E aí eu pirei, né? Porque... Menos remédio, mais corrida. Sim, aí fiz a meia maratona, inclusive de BH, que é fantástica, que passa dentro do zoológico, né? Lindo, então, assim, lindo, muito bacana. Depois eu me aventurei aí para fazer a maratona, ainda escolhi Foz do Iguaçu, que é uma maratona, assim, bem complicada, que é com muita subida. E aí fiz uma maratona agora na pandemia, passando assim por todas as praças de Belo Horizonte, foi fantástico, assim, foi um evento super bacana. Então, assim, o meu lugar preferido em Belo Horizonte, sem dúvida alguma, é a Pampulha. É a Pampulha. Outro lugar que eu gosto muito é o Parque Mangabeiras. Eu acho, assim, ali um lugar bem gostoso, me lembra muito família, né? Eu lembro, assim, quando os meus filhos eram mais novos, a gente ia muito para soltar papagaio, fazer piquenique. Então, se eu tiver que escolher 2 lugares, seriam esses. Ótimo, muito bom. E agora eu quero saber de você, quando você sai de Belo Horizonte, o que bate saudade, o que você sente falta de BH? A gastronomia. A turma sempre fala isso. E... Até o Darth Vader aqui também, né? Eu sei que você gosta de pão de queijo. E não tem pão de queijo, inclusive, em lugar nenhum, igual aquilo o não nosso. É pão de queijo. Não é. Não. E uma coisa, assim, é o aconchego do mineiro, né, de Belo Horizonte, assim,
como que eu acho que é uma coisa assim muito natural, sabe? Então a gente tem essa forma de acolher, né? É muito distinta, assim, muito ímpar, assim, muito diferenciada. Ô Mônica, mesmo com essa cidade grande que está aí atrás de você, né, e do Carlos também, essa cidade, né, cosmopolita, movimentada, com violência, com muito edifício, não é? Mesmo assim, você acha que a gente não perdeu esse jeito nosso de aconchego? Não, até recentemente a CAP participou de um programa aí de TV e muito voltado para a questão da saúde, e eu falo assim, foi um programa que não foi feliz, não. Foi um programa bem difícil de assistir, porque a saúde a gente sabe que ela é complicada aí. Pesado, né? A situação nossa. Mas aí eu vi que a gente ainda está bem, viu? E assim, eu ainda falei assim, gente, a CAP foi o lado feliz, o lado bom dessa reportagem. Então, assim, foi como eu me senti feliz em estar aqui. Sim. Porque eu penso que a gente, mesmo sim, tem muita violência, as pessoas andam grande, muito né? nervosas, né? Isso. Mas o nosso jeito mas mineiro... eu ainda acho que, assim, eu não tenho vontade nenhuma de sair de Belo Horizonte. É só para passeio e voltar, mas assim, quero permanecer aqui, viu? Não tenho vontade de mudar. Muito bom. Mônica, agora é o seguinte, você vai me ajudar. Olhando para o nosso convidado que está ao seu lado, que vocês acabaram de acabaram de se encontrar ali fora e descobriram que se conhece. Belo Horizonte é um ovo, né? Não tem jeito. O Carlos Teixeira é escritor, mas será que o Carlos é de BH? Será que ele é do interior? Será que ele veio de fora? O que você acha? Eu acho que ele é de BH. Né? Eu também acho. Tem essa impressão. Darth Vader, você também acha que ele é de BH ou não? Não, ele acha que não. É do interior de Minas? Isso, então tá. Carlos, vamos lá. Não me esconda nada, nem ao Darth Vader também. E aí, de onde você é? Belo Horizonte. Darth Vader se deu mal. Enfim. Então, mas a família do interior, e a Mônica falou de Itapecerica, né? A família dela, a gente tem muito isso em BH, né? Não, minha mãe, mas ela veio para cá muito nova. Minha mãe nasceu em Cataguases, até uma cidade até importante para a arquitetura, para a história da arquitetura do Estado, né? Do brasileiro também, Humberto Mauro, né? Sim, sim. E meu pai, a família dele é daqui perto, Santa Luzia. Eu acho que também veio para cá, talvez, quando eu era criança. Assim. Sim. Então, posso dizer que os dois eram mais belo-horizontinos do que do interior. Outro lugar. Sim. E em Belo Horizonte, que lugares que você morou ali na sua infância, bairro, como é que foi a sua infância? A infância, até uns 10 anos, foi no bairro Sion, depois eu mudei para Pampulha, para Pampulha da Mônica. Pampulha da Mônica foi ótimo. Morei lá 20 anos. Ai, delícia, minha Depois eu mudei para um desses condomínios ali no sul da cidade, em Nova Lima, mas hoje eu moro ali nos Funcionários. Sim. Funcionários. E mais em casa, apartamento, como é que é essa sua trajetória em BH? Hoje, já morei em casa, na Pampulha em casa, depois um desses condomínios, casa de condomínio, mas hoje moro em apartamento nos Funcionários. Prefere apartamento ou casa, Carlos? Hoje eu prefiro morar em um lugar mais denso, mais central. Acho que eu não voltaria hoje para uma casa, apesar de saber das vantagens e desvantagens de se morar em casa. Você prefere a praticidade do apartamento, então? Sim, moro em região com muita vida noturna, vida diurna, enfim, com muita atividade social e tal. Eu prefiro lá. Bom, vamos lá então. Dois lugares, eu sei que, poxa, para você inclusive que escreveu, que estudou sobre Belo Horizonte, dois lugares de BH que te marcam, que te chamam a atenção, assim, na sua história com Belo Horizonte, Carlos. Pois é, eu estava pensando nessa resposta aqui, mas Difícil. Eu lembro que me fizeram essa pergunta há muitos anos atrás, na época eu respondi diferentemente do que eu vou dizer agora. Acho que foi o Mercado Novo e uma praça que fez parte da minha infância ali na Pampulha, que se chama Praça Dalva Simão, que foi importante para mim como arquiteto, porque era um projeto do paisagista Burle Marx e ficava a poucos quarteirões da minha casa, e foi uma referência importante porque talvez não seja dos grandes projetos mais conhecidos de Burle Marx, mas para mim, como vivência pessoal, foi muito importante. Né? Mas isso é uma resposta, digamos que antiga. Hoje eu preferiria dizer o seguinte, inclusive já que nós estamos aqui na frente desse painel, sim. E já também que nós estamos com esse livro que foi assim publicado agora, que se chama História do Vazio em Belo Horizonte, a capa desse livro é o painel oco logo atrás da Serra do Curral. É a cava da mineração de Águas Claras, que enfim,
era a situação dessa cava, dessa mineração, quando o livro foi publicado, na primeira edição, em 1999, quando ela ainda não tinha sido ocupada pelo lençol freático, pelo lago que ela virou, porque ela estava, na época do livro, na primeira edição, a mineração ainda estava em atividade. Então, esse livro discute muito essa questão de vazios latentes da cidade, vazios ocultos, que poderiam ser percebidos como espaços úteis e socialmente, ambientalmente, politicamente úteis para a cidade, e que, na verdade, não são percebidos em seu potencial. Esse livro, então, falava já há 23 anos atrás sobre o potencial de se incorporar o vazio, o grande vazio, escondido, até então, hoje nem tanto, ignorado por todo mundo, que é o vazio logo atrás do cimo da Serra do Curral. Sim. Esse, então, seria um dos espaços que ninguém vê, mas que está ali, na verdade, a pouquíssimos metros da Praça do Papa. De lá, do centro dessa cava até a Praça do Papa deve dar alguma coisa, tipo 800 metros, alguma coisa assim, muito menos que 1 quilômetro. E a Serra do Curral, nós precisamos tomar cuidado com ela, né, Carlos? Nós estamos passando um aperto, né? Sim, na verdade, até esse motivo dessa capa foi... Essa proposta para a Serra do Curral é bastante antiga. Como eu estou dizendo, o conteúdo do livro é o original, da primeira edição. Sim. Na verdade, o livro foi totalmente reeditado e alguns projetos que naquela época já faziam sentido e que hoje fazem mais sentido ainda foram realçados. Receberam uma nova edição do ponto de vista de imagens. E o da Serra do Curral, que hoje talvez seja mais importante do que era há 23 anos, virou o motivo da capa. Muito bom. Vamos para outro lugar de Belo Horizonte, atualmente, assim. Bom, um outro assunto talvez estranho, que também é discutido nesse livro, que são outros tipos de vazios urbanos, são, por exemplo, lotes vagos ou espaços residuais provocados por viadutos e vias expressas ou grandes avenidas. Enfim, esses espaços que poderiam ser percebidos como espaço de permanência, mas não são porque a cidade também não ajuda. Claro que o trânsito, os ônibus, o fluxo dos carros, enfim, coisas que têm mais a ver com o uso do que com o próprio objeto, com o próprio espaço, fazem com que esse aspecto negativo desses lugares torne-os um pouco que repulsivos, mas que podem não ser de acordo com a intervenção a ser feita nesses lugares. Então respondendo a sua pergunta, os viadutos podem ser os meus locais favoritos depois da Serra do Curral. Muito bom. Por acaso, Carlos, algum exemplo de algum viaduto ocupado de uma forma mais, digamos assim, digna, né, com relação a essa crítica que você está fazendo aqui em Belo Horizonte? Para que a gente possa olhar para ele também, para esse lugar? Aqui tem um ótimo exemplo ali na... Eu não sei como é que está a atividade deles hoje, mas ali o chamado Baixio, a parte sob o viaduto Santa Teresa. Sim, sim. Ali, na verdade, é um palco de eventos. É o Baixo Centro, né? É ali a Praça da Estação, aquela região. E lá, na verdade, eu não sei como é que está a programação hoje, mas já foi aquele... Acho que até hoje ainda acontece lá, os duelos. Duelo de rap? Isso, sim, perfeito. Do hip-hop. Lá, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Ótimo exemplo. A prefeitura ela lançou um edital há uns 3 anos atrás de ocupação dos viadutos da Lagoinha, que era uma espécie de possíveis usos comerciais para quem quisesse aproveitar aquela região comercialmente. Eu acho que não foi para frente, talvez ela teria que pensar antes numa acessibilidade de pedestres ao local, porque hoje são ilhas quase que inacessíveis. E, claro, talvez naturalmente o projeto não tenha seguido adiante por isso. Mas enfim, esses são alguns exemplos. Muito legal. É interessante como a juventude ocupou aquele espaço, né? Sim. Desde a praia da estação, né? O movimento do carnaval, o duelo. Os grafiteiros também fazem muito uso dos viadutos, né? Muito bom. Boa lembrança, viu? Muito boa lembrança. Agora eu quero saber de você. Quando sai de Belo Horizonte, né? A Mônica falou que sente saudade da gastronomia, do afeto. O que você sente falta de BH quando você fica fora? Não sei se você já teve a oportunidade de morar fora. O seu mestrado é fora, não é? Seu estudo. O mestrado foi feito fora e hoje eu também estou doutorando fora. Eu moro uma parte do ano fora de Belo Horizonte. Então estou sempre nesse trânsito. Assim. Pão de queijo, mano. Mas onde eu moro uma parte do ano em Portugal. Mas lá é um país que tem muita, claro, tem essa ligação cultural, assim, histórica e tal, e tem muito pão de queijo. Português existe muita padaria em Portugal, né? Tanto que lá no Rio, eu acho que eles têm o costume de chamar todos os portugueses de padeiros. Padeiros, assim, isso mesmo, bem lembrado. Português que tem no Rio, né? E pelo Brasil. Mas enfim, lá eles têm uma tradição de padarias, assim, e as padarias de lá as maiores, costumam ter pão de queijo. Então, digamos que eu não sinto
tanta saudade assim de... Mas é um bom pão de queijo? Confessa aqui pra gente. Pior que é. Pior que é, eu acho. Tem também os congelados. É muito comum ter os congelados nos supermercados também. Então, os portugueses aprenderam a fazer pão de queijo. Sim, tem muitos países assim fora. Outro dia encontrei com uma amiga minha que mora na Alemanha que tá lançando pão de queijo congelado em Berlim. Enfim, eu acho que é uma coisa cada vez menos exótica assim, e mais conhecida internacionalmente. Me lembro muito do Itamar Franco, não sei se vocês se lembram, né? Quando ocupou a presidência da República, teve o impeachment do Collor, chamavam, né, de República do Pão de Queijo. E naquele momento o pão de queijo bombou no Brasil inteiro. Foi muito interessante, assim, como do limão faz uma limonada, né, Mônica? Isso é capaz. Bom, mas você, né, correu de um lado para o outro, falou do pão de queijo, mas não me disse o que você sente falta, por exemplo, quando você está estudando fora, quando você fica fora há muito tempo. Das pessoas, basicamente das pessoas, da família, dos amigos e de coisas mais afetivas, assim. Basicamente isso. E os botecos? Também. Na verdade, essa questão da vida... noturna, né? Desse círculo, logo no entorno ali de onde eu moro, assim, lá nos funcionários, estava dizendo isso, é uma região muito, muito viva, assim, tanto... Talvez seja uma das poucas regiões, assim, da cidade que tem uma energia social muito forte, tanto durante o dia quanto durante a noite. À noite, isso. Então ela tem uma coisa mais... Você gosta dessa movimentação? 24 horas, assim, mas está um pouco próximo, assim, dessa vida, assim, mais intensa, urbana. Tá. Mônica, você gosta também? Belo Horizonte tem essa coisa do... não tem mar, mas tem bar, né? E aí? Gosto bem de um bar. Mas você é atleta, você tem que correr, hein? Mas atleta pode fazer tudo isso, gente. A gente só tem que ter um equilíbrio. Eu falo, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Esse é o grande problema, mais difícil, né? É o mais difícil, sem dúvida alguma. Mas gosto bem e eu confesso que eu gosto mais da cerveja. Muito bom, muito bom. Cerveja, inclusive, em Belo Horizonte, a gente tem polos, né, de produção na região metropolitana. Agora, cerveja artesanal. Eu sou do tipo que prefiro mais, assim, o dia, a tarde. Não gosto muito de sair à noite, não. Isso. Legal. Mas gosto bem de um barzinho, viu? E aqui, né? Capital do boteco, né? Muito bom. Agora chegou a vez do nosso Darth Vader. Ele vai nos responder aqui, né, algumas perguntas. Por exemplo, Darth Vader, você é de Belo Horizonte? Você vem de outro lugar, de outro país, de outro mundo? Responda, por favor, Darth Vader. Compreendi. Agora, Darth Vader, que lugares em Belo Horizonte, mesmo você nos observando lá de cima, né, do espaço sideral, lugares em Belo Horizonte que você gosta muito, assim? Por favor, Darth Vader, vamos ouvi-lo. Tá bom, bem explicado. Ele disse que gosta muito do Parque Municipal. Inclusive já teve alguns contatos imediatos ali no Parque Municipal. E agora, para finalizar, eu quero saber, Darth Vader, o que te chama mais atenção em Belo Horizonte? Nós falamos do pão de queijo, nós falamos dos bares, falamos dos afetos. E aí, qual desses três, né? Pão de queijo, bar ou as pessoas? O que você gosta mais em Belo Horizonte? Responda, por favor. Pão de queijo? A força do mal gosta de pão de queijo. Muito bem. E com este, né, depoimento fabuloso do nosso Darth Vader, a gente vai se despedindo do nosso primeiro bloco, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui no nosso programa e aí nós vamos conhecer um pouco do Conselho Jedi. Que história é essa? E o que esse Conselho Jedi está fazendo no programa hoje, ajudando o trabalho social da CAP, melhor dizendo, tá bom? Maestro, nossos comerciais, por favor. Valeu.